Olá, começa agora o programa Nossos Cursos, Seu Futuro. No programa desta semana, estamos aqui na Escola Politécnica, no Laboratório de Operações Unitárias e vamos conversar com a coordenadora do curso de Engenharia Química, a professora Patrícia Foix Scherer Custódio. Professora, muito obrigada por nos receber aqui no laboratório. Obrigada a vocês pelo convite, para falar um pouquinho sobre o curso. Com certeza. Prof, então vamos começar aí com uma questão que pode ser que deixe muita gente curiosa para saber, né? Então, a engenharia química é considerada uma engenharia universal. Por quê? Ela tem esse apelido, a gente fala, porque realmente ela é uma engenharia que ela consegue andar por todos os setores. Então, a base que a gente dá na formação, dentro da graduação, ela permite que o aluno ele consiga, operar dentro de qualquer tipo de indústria, fazer gestão em qualquer tipo de indústria, porque justamente ele tem o conhecimento de química, de todos os processos químicos e dos processos de engenharia. Então, qualquer desenvolvimento de produto, qualquer desenvolvimento de processo dentro de uma indústria, ele requer uma pessoa que tenha esse conhecimento universal, de todos os processos acontecendo. E o engenheiro químico, ele tem esse conhecimento. Então, além disso, ela acabou gerando outros tipos de engenharia. A partir dela nasceram outras engenharias. Então, este conhecimento, essa abordagem que a gente consegue dar dentro do curso, essa amplitude de conhecimento, faz com que o engenheiro químico ele tenha uma atuação universal, dentro de qualquer indústria. Assim, tendo possibilidades para atuar realmente em diversas áreas, Que áreas que esse engenheiro químico pode atuar, onde que ele encontra esse espaço profissional? Então, assim, por exemplo, quando a gente tem no curso a entrada, muitos deles falam assim, professor, eu gosto de laboratório. Eu gosto de operação de chão de fábrica, que é aquele onde está lá dentro do processo, avaliando todo o processo produtivo. O engenheiro químico, ele tem todas essas possibilidades. Então, ele pode, por exemplo, desenvolver, a partir do conhecimento que ele tem com a química, de fazer o desenvolvimento de um produto, de um novo material, dele conceber esse novo produto, ele dizer como é que ele tem que ser construído, e a partir de aí, o produto foi finalizado, ele tá sendo testado em laboratório, ele deu certo, eu tenho que colocar ele em processo produtivo. Ele é capaz de fazer toda a projeção desse campo, ou seja, dessa planta industrial, no final ver se o controle de qualidade daquele produto que ele desenvolveu está saindo como ele quer e como que ele consegue vender esse produto, porque ele sabe dizer quais os benefícios daquele produto que ele desenvolveu. Então, a atuação dele, ela vai desde a concepção inicial do produto, a escolha da matéria-prima, o que é melhor para fazer aquilo, sempre pensando em sustentabilidade, para não causar prejuízos ao meio ambiente, economia de recursos e também a menor e possível gasto para a indústria. Custos, porque sempre tem que ter essa preocupação. E ele está envolvido em pensar num processo mais otimizado possível. Cortar tarefas, cortar etapas, para que esse processo ele seja clean, ele seja limpo. Eficiente, que dê sustentável e que dê o produto que, no caso, o mercado ou a sociedade está demandando. E quando a gente fala disso, a gente fala desde uma medicação até uma tinta, que vai evitar, por exemplo, a proliferação de fungos na parede. Então, ele está testando lá no laboratório, geralmente com mais pessoas, no processo de desenvolvimento de pesquisa, mas quando ele tem que botar em produção, é ele que vai fazer os cálculos. É ele que vai dizer o que a indústria precisa comprar, saber, conhecer, investir e qual vai ser o lucro dela. É um curso que me parece que permite muito também a inovação, Está muito presente. E uma relação próxima com a própria iniciativa privada também. Sim, daí é aí que a gente entra junto com as nossas parcerias com as indústrias, Recentemente, a gente teve uma demanda de uma indústria, eu não vou citar o nome dela, mas que ela queria otimizar um produto antioxidante que ela utilizava no produto que ela produzia. E a gente desenvolveu a pesquisa para eles, A gente conseguiu desenvolver um produto vindo de um resíduo que era colocado nesse cosmético e ele tinha uma propriedade antioxidante. É claro que a gente fez o cálculo para eles saberem se isso era economicamente viável ou não, e aí eles introduziram na indústria deles. Ou seja, é uma coisa inovadora, que vem de um resíduo que não vai ser jogado fora, aumentou o potencial antioxidante desse creme, e eles conseguiram economizar. Sem contar também que abre as portas para o próprio estudante aqui da Univale, no curso. Assim ele pode se inserir no mercado. E aí desenvolveu o TCC dele, foi o trabalho de conclusão do curso. É dessa forma que vocês trabalham também isso, com essas demandas? Isso, a indústria, às vezes, elas nos vêm com uma demanda,
Às vezes, os nossos alunos, como eles começam o estágio muito cedo nas indústrias, né, primeiro período eles já estão sendo contratados, eles acabam, então, conseguindo ver alguns problemas na indústria. E aí eles trazem essas demandas. Às vezes é a indústria que traz, às vezes é o aluno que percebe, e aí eles começam a desenvolver pesquisa, projetos de conclusão de curso, e aí a gente começa a estabelecer as parcerias. Em função dessas parcerias, então, me parece que os alunos eles conseguem realmente uma inserção forte no mercado, mesmo o curso sendo ainda uma criança aqui na Univale, né? O curso completou 10 anos, mas a gente diz que de formação mesmo nós temos profissionais no mercado de trabalho há 5 anos. E esses profissionais, eles conseguiram chegar em patamares já bem gratificantes, né? Já são gestores de algumas áreas, né, dentro da indústria. Uns já estão em São Paulo, hoje já são gerentes de área, né, de grandes marcas. Outros já estão no exterior fazendo sua pós-graduação, né, mestrado, doutorado. E tudo isso, e eles nos falam, né, prof, a Univale realmente nos deu uma base que a gente não vê aqui fora ou não vê nos profissionais que hoje trabalham com a gente. Que gratificante isso, né? Assim, as devolutivas são muito boas. Assim, o reconhecimento do mercado por esses profissionais que hoje estão atuando lá é muito gratificante. A gente vê que fez um bom trabalho. E diante disso, prof, é possível dizer assim, ou a gente identificar, né, o que diferencia o curso da Univale em relação aos outros cursos de engenharia química aqui na nossa região? Eu acho que é justamente essa nossa inserção com a pesquisa dentro das indústrias, as indústrias terem nossas parceiras, eles vêm nos procurar, eles nos pedem ajuda, a gente contribui dando, né, o nosso pessoal, né, nosso corpo pessoal, o nosso docente, tanto discente, e a gente tem muito essa visitação nas empresas, e as empresas vêm muito aqui. Então a gente faz esse diálogo acontecer e é essa nossa, eu acho que é um dos maiores diferenciais que a gente tem. Não tem como a gente não falar também da infraestrutura aqui da Univale, né? A gente está num laboratório aqui que a gente chega, nossa, enche os olhos. Os alunos também devem perceber isso? O Laboratório de Operações Unitárias, que é esse que a gente está, ele é o coração do curso, né? Um curso de engenharia química que não tem um laboratório estruturado, ele nem é reconhecido, né? E o nosso, felizmente, é um dos laboratórios mais equipados, né, que a gente tem aqui no estado. Eles são 15 módulos educacionais que eles imitam o que tem dentro de uma indústria. Claro que em escala bem menor, né? Então, os meninos aqui, eles aprendem a operacionalizar, a tirar as medidas corretas, a fazer as operações que está acontecendo realmente no mercado de trabalho, assim, dentro das indústrias dos diferentes setores, né? Então, a gente tem desde estações de tratamento de esgoto, né, que estão minimizadas, até equipamentos que são utilizados, por exemplo, em áreas de alimentos, né? Então, aqui a gente tem toda uma mescla de setores. Professora Patrícia, para o aluno que está nos escutando, nos vendo, né? E, eu gosto tanto de química, fundamental gostar de química? Ou qual que é o conselho que você daria para quem está pensando em cursar engenharia química? Eu digo que o engenheiro químico, ele é uma mescla, né? Ele tem as duas grandes áreas na mão dele. Ele tem as engenharias, que é a mescla das matemáticas, das físicas, dos cálculos, e ele tem a química. A química, ela não funciona sem a física, porque os processos químicos, eles envolvem muitas reações que envolvem física. Então, assim, apesar disso, eu digo que aqui dentro os professores fazem eles se apaixonarem por essas disciplinas. Mas o que ele precisa realmente, sempre falo para eles, né, é vocês quererem mudar alguma coisa no mundo. Porque quem tem esse poder da transformação e da criação são os engenheiros químicos. E os desafios de hoje são tão intensos, tão fortes, né? A questão da sustentabilidade, essa responsabilidade que tem de criar novos produtos aí, né? A questão dos recursos naturais, preservação, enfim, tantas questões que podem ser consideradas mesmo, né? E a questão que é a principal, eles terem que fazer isso sem utilizar demasiadamente os recursos naturais, desenvolverem produtos, de repente, que eles podem desenvolver em laboratório, mas principalmente que não causem prejuízos ao meio ambiente. Então, isso é muito difícil na química. Então, você utilizar a química verde, a questão de você fazer uma coisa sustentável, eu atender o setor econômico, atender o setor, né, no caso de comunidade, né, do que a gente precisa para a gente ter pelo menos um conforto, né? A gente precisa pensar nisso e como que a gente vai usar esses materiais sem agredir o meio ambiente, ou como que a gente consegue fazer isso. E eles são incentivados a pensar nisso. Prof, é muito difícil. Não,
é uma coisinha que você pensa que você pode mudar todo o processo E produtivo. que se faz a diferença. Isso faz a diferença. Tá certo, então. Professora Patrícia, a coordenadora do curso de Engenharia Química, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada a vocês, né, pela entrevista e pela oportunização, né, de falar um pouquinho da engenharia química. Tá certo. E o programa Nossos Cursos Seu Futuro de hoje termina aqui. Até o próximo programa.